Olha aí, pessoal, questão 43 do Enseja 2019, Ensino Médio Matemática. Vamos lá, a mais temida de todas, né? Não, nem sempre, não vai ser assim dessa vez. Trabalho com ângulos, questão 43, uma questãozinha. Para algumas pessoas fácil, para outras bem difícil o entendimento, né? Uma percepção do ângulo, apenas com alguns movimentos, com uns detalhes ali da prática, né? Mas vamos tirar de letra isso, vamos ver um caminho muito simples, muito prático para resolver isso. Você vai estar preparado para a próxima prova e não vai ter esses problemas. Segue o nosso canal, acompanha nossos vídeos, nossas instruções e você vai estar sempre com as dicas 3 estrelas do E daí Professor, tá bom? Então, olha só o que diz a questão. Uma porca sextavada, bom, para detalhes aí, só para começar o assunto, né? Sextavada quer dizer que ela tem aqui os 6 lados, né? É os lados aqui da porca, né? Do parafuso, certo? Então, nada de novidades ali, nada para complicar. Tem um formato de um hexágono, ou seja, 6 lados regulares, né? Todos os lados iguais, com um furo representado por um círculo no centro O, de centro O. O mesmo centro do hexágono regular, ou seja, o centro é para ambas as imagens, para as figuras, é o ponto central do parafuso, né? Essa porca será girada em torno do seu centro, ou seja, ela só vai girar o parafuso mesmo, como se estivesse rosqueando ele em algum lugar, né? Não tirar ela do lugar, só girar ela. Em sentido horário, ali como a setinha já mostra, né? Meu desenho meio torto aqui, mas é no sentido aqui que ele está mostrando. De forma que o segmento AB se posicione exatamente onde está o segmento BC. Eu copiei aqui a imagem mais 2 vezes. Vou botar aqui cópia 1 e cópia 2 aqui, para a gente poder utilizar ali, rabiscar como um rascunho para poder entender bem o probleminha. Tá? A amplitude desta rotação será de 30 graus, 60, 70 ou 120. Então, o que o problema está nos pedindo? Quanto o parafuso vai girar? Quantos graus ele vai girar? De forma que o ponto A, né, o segmento aqui A, B, então o ponto A, o parafuso vai girar, então o ponto AB, agora ele vai girar aqui no sentido horário, como mostra a seta, de forma que o ponto A venha parar aqui, vai vir o A, e aqui vai parar o B. O C, logicamente, vai lá para baixo, mas isso é um detalhe. É interessante, claro, mas esse ponto A, então, vai girar, vai vir para cá. É esse o giro que o parafuso vai ter. Então, o que nós temos aqui? Vamos pegar aqui do centro, deixa eu fazer uma retinha aqui, né? Então, aqui do ponto do centro até o ponto A, né? Esse ponto A vai girar e vai vir parar aqui no ponto B. Esse aqui é o ângulo que ele vai trabalhar, exatamente esse pedaço. Quantos graus nós vamos ter aqui? Nossa, e agora, professor? Não entendi nada e nem sei como fazer isso. Calma, vamos pela lógica, tá bom? Vamos anotar aqui no outro desenho. Então, se eu tenho... Bom, vocês têm a noção aqui, né? De um ângulo reto, lembram disso? Vamos recordar aqui. Um ângulo reto é onde as duas linhas aqui se cruzam bem retinhas, né? De forma que elas formem aqui o ângulo reto, que são 90 graus, lembram? Nós precisamos ter, claro, esses conceitos, né? Para poder resolver essa questão. Então, se eu conseguir visualizar aqui que o ponto A e criar um ângulo reto aqui. Um ângulo reto aqui, eu teria ele mais ou menos aqui, né? Seria mais ou menos isso. Então, eu tenho aqui um ângulo retinho aqui, né? De 90 graus. Claro que não é o ângulo do giro do parafuso. Ele parou um pouco antes. Ele girou só até aqui no ponto A. Mas é só para a gente conseguir identificar aqui, ó. O giro dele foi esse, né? O verde aqui. Mas se o desenho aqui em azul são 90 graus,
Vocês conseguem identificar que eu posso mais ou menos dividir aqui em 3 partes? Olha ali, ó, que interessante isso. Eu teria aqui uma parte, vamos botar aqui parte 1, parte 2 e uma parte 3. Então, esse giro aqui, eu posso deduzir que ele foi de 2 partes. São 3 partes para girar o ângulo de 90, né? Então, se 90 graus eu dividir em 3 aqui, eu vou ter 30, né? 30, 30 e 30, certo? 30 mais 30, 60, mais 30, 90 graus. Então, eu consigo dividir ele em 3 partes de 30 graus. Então, se eu girei ele aqui, consegui mexer o parafuso 2 partes, eu teria mais ou menos aqui 2 partes de 30 graus, que vão formar 60, né? 60 graus foi o giro do parafuso, certo? Conseguem identificar aqui que se eu pegar ele num ângulo reto aqui, né? O giro dele seria mais ou menos aqui no meio, entre o BC aqui nessa figura. Então, eu tenho aqui uma parte de 30, aqui pela visual, né, pela lógica, aqui eu teria mais ou menos 2 partes aqui de 30, 30 e a minha terceira. Então, eu girei aqui os 60 graus. A alternativa é a resposta letra B, na questão 43. Certo, pessoal? Conseguiram ter essa lógica, entender por ali? Claro que os cálculos aqui ficam difíceis, né? Porque a própria figura não traz valores para a gente poder calcular, também não requer isso, ela não exige cálculos. É só para ter essa percepção visual mesmo, essa ideia, essa noção dos ângulos. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.